Tribuna Esportiva. Oferecimento Brahma. Imagina virar sócio e melhorar o futebol. Sky. HDTV é isso. E Viva Saúde. Sua saúde está em nossos planos. Bom dia, amigos da Tribuna Band. Estamos com mais um Tribuna Esportiva. E hoje com um amigo de longos anos, lá se vão 25 anos, 26 anos de amizade, e um cara que eu tenho o maior respeito porque ele é um daqueles exemplos de pessoas que saem de uma vida normal e se transformam em pessoas que devem ser exemplarmente seguidas no aspecto profissional. Eu estou falando do Luciano Caldas Bivar, que é o presidente do esporte, que, claro, sempre alguém vai ter inimigos, pessoas que sejam contrárias, pessoas que divirjam daquilo que a gente faz normalmente, mas o fundamental é que a gente seja coerente com aquilo que a gente pensa que é o correto. E o Luciano terminou conquistando mais um acesso para o esporte, junto com o conselho gestor, conselho consultivo, que ele vai explicar como funciona daqui a pouquinho, o Marcos Amaral, claro, comissão técnica, o Geninho encabeçando e os jogadores do esporte. O esporte foi para a primeira divisão mais uma vez. E eu queria, Luciano, que você começasse falando para a gente, aqui na tribuna, o que foi fundamental para esse acesso, depois de tantas turbulências, mudanças que aconteceram ao longo do percurso. A primeira direção entrou, saiu no comando, entrou o conselho consultivo, Marcos Amaral era diretor de futebol, virou vice-presidente, depois virou vice-presidente remunerado, você tinha o Martelotti, saiu o Martelotti, entrou o Neco, saiu o Neco, entrou o Geninho. Diante de todas essas mudanças que aconteceram, como você atribui esse sucesso final, esse acesso aos 44 do segundo tempo? Nem aos 44, né? Aos 35, porque ainda tem um jogo pela frente. Então, aos 30, hoje tem um jogo que é para cumprir tabela contra o Paysandu. Então, aos 35 do segundo tempo, sem tanta emoção assim, o esporte conquistou a classificação, mas aqui você atribui isso. Bom dia, seja bem-vindo à tribuna. Bom dia, Léo. Você é amigo realmente de longas datas, que eu tenho a maior admiração também, a recíproca é verdadeira. Você sempre foi um cara muito generoso comigo. Mas o que eu queria dizer, Léo, que não há um assunto específico do esporte ter tido esse acesso. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar que foi a perseverança e acreditar no trabalho que nós estávamos fazendo. Se nós íamos subir ou não, era uma consequência disso aí. Agora dizer, não, foi A, foi B, foi C, foi D, não. Foi esse conjunto de forças, foi esse conjunto de trabalho que fez com que a gente tivesse sucesso nessa competição, que o objetivo maior era a primeira divisão do futebol brasileiro. Então vamos por partes. Por que você decidiu mudar a direção que iniciou o trabalho, tendo o Milton Bivar à frente, por exemplo? Não, o que nós temos é um conselho gestor do clube, né? Esse conselho já existia com a outra direção também. Exato. Esse conselho gestor veio justamente para dar opinião, formatar sugestões e por aí vai. Então, esse conselho gestor, desde o início que faz isso. E esse conselho gestor formatou opiniões, deu sugestões e escreveu suas sugestões e seus sentimentos. E mandou realmente para esse primeiro momento do nosso ano. Se a direção do futebol na época não concordou, preferiu abrir mão de continuar o trabalho, nós tivemos que dar sequência a isso, trazendo um profissional para o clube. Eu não sei se foi acertado o que nós fizemos 2 meses depois de iniciada a nossa gestão, ou se foi um erro. Quem sabe, pode ter sido um erro. A gente podia estar mais comodamente hoje, sido classificado sem grandes atribuições. Mas o fato é que a ordem do produto não altera, do fator não altera o produto. É que o produto a gente conseguiu. Que foi. Então, não adianta eu chorar em leite derramado ou rememorar coisas que eu não sei. Na verdade, hoje eu não tenho convicção se a gente fez aquela coisa acertada. Mas, no fundo, eu acho que no campo objetivo a gente conseguiu o que nós precisávamos. Então, eu acho que foi bom. Baseado nisso, Luciano, tem fórmula, não tem? Você já chegou ao consenso depois de tantos anos no futebol de qual a melhor árvore genealógica, qual a melhor hierarquia que você pode formar? Qual o organograma que você pode traçar numa empresa de trabalho ligada a futebol para dar certo? Olha, futebol primeiro é o seguinte, você tem que ter uma diretoria que entenda de futebol, tá certo? Porque você traz um profissional e muitas vezes ele é passageiro.
Ele quer, muitas vezes ele chega num clube, e isso foi motivo até de polêmicas minhas por aí pelo Brasil afora, você traz um profissional e que ele está interessado apenas em fazer contratações no qual ele tenha participação. Então a gente tem que ter uma opinião. Você acha que existem muitos desses que se completam, que contratam para ter dinheiro? Existe muitos. Você acha que o Rudy foi um desses, não? Não. O Rudy foi um rubro-negro, entendeu? Ele foi muito criticado porque ele era muito esporte. Assim como o Mazzola era muito esporte. Então esses treinadores que tomam muito partido pelo clube, eles criam uma distensão muito grande com relação à imprensa, com relação à torcida adversária, tá certo? Quando eles vestem a camisa. Agora, o parte de ele entender de futebol é outro departamento, entendeu? Mas o que a gente presume é que entenda de futebol. Você vê que o Mazzola, faltavam 5 jogos para a gente se classificar para a primeira divisão. Mazzola determinou o time, conversamos, entendeu? O time vai ser esse. Todos queriam a cabeça de Marcelinho Paraíba, ele segurou. Falavam até brincadeiras de chacotas com ele, Marcelinho Paraíba. E o Sport teve sucesso. Então você tem que fazer. E tem que ter uma diretoria que saiba e que entenda de que ele está agindo certo. Outra coisa é a perseverança. O Santa Cruz vem num processo de perseverança, desde o Fernando Bezerra Coelho. Vamos fazer um trabalhozinho de base, não pode assim do dia para a noite fazer a coisa. Então você tem que montar um clube que dê uma estrutura futura. Mas qual é essa estrutura correta? É um vice-presidente remunerado que comande um grupo de diretores amadores que tenham experiência no clube, que tenham amor pelo clube? É um conselho gestor que seja subserviente só ao presidente, ou esse vice-presidente de futebol tem que estar acima do conselho gestor? Como você caracteriza hoje a estrutura perfeita? Primeira parte financeira. Eu acho que o clube tem que ter um mês de 30 dias, como dizem os boleiros do futebol, quer dizer, 30 dias pagar seus salários, tá certo? Você tem uma estrutura, porque vencer ou perder no campo do jogo é natural, acontece. O Barcelona, o ano passado, perdeu de 4-0, perdeu de 3-1 em 2 finais, tá certo? É no campo do jogo. Isso não significa que o Barcelona, esse ano, ele não esteja novamente na cabeça da Champions League, entendeu? Então a gente tem que aceitar isso, o torcedor tem que aceitar a derrota no campo do jogo. O importante é que não deixe, tá certo? Que a estrutura do clube se deteriore. Mas vamos para essa estrutura na prática, Luciano. Como funciona no esporte hoje? Você tem um conselho gestor que é formado por quantos? O conselho gestor é formado por 5 rubro-negros. Luciano Monte, o Tiago Amaral, o Arsênio Meira Filho, o Luciano Petribu Bivar e o Genivaldo Cerqueira, tá certo? Formam isso aí. Aí abaixo dele está o executivo Marcos Amaral. Abaixo dele você tem um executivo, tem um diretor executivo que é o Marcos Amaral. O que o conselho define, chama Marcos e Marcos como diretor executivo, executa. Mas ele está acima do Marcos Amaral, portanto. Tá, o conselho está acima. O Marcos Amaral não pode contratar nenhum jogador sem ouvir o conselho. O conselho pode definir e pedir para que o Marcos execute, então. Exato. Nessa última competição agora, nesse último jogo, até definimos algumas coisas. Marcos, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, tem que chegar junto do treinador, tem que chegar junto de outros clubes, tem que procurar o pessoal do Palmeiras, tem que procurar o pessoal do Chapecoense. Então é uma obrigação e dar o retorno a gente, o que a gente quer é isso. Então, e a gente ter certeza que tem alguém de absoluta confiança, que não vai de maré não. Vai para fazer e para resolver. E preservando muito as finanças do clube. Daqui a pouco o Luciano vai falar aqui no nosso Tribuna Esportiva sobre o momento de maior turbulência nessa campanha. Foi quando o Luciano falou que estava uma bagunça. Chegou e falou para o Martelotti, está uma bagunça esse time. E aí contratou o Neco e depois é que veio o Geninho, o Luciano fala dentro de instantes. Antes, deixa a gente mandar um abraço para o nosso Ari Nunes e para a Andréa da AN Odonto, que cuidam desse trabalho ortodôntico maravilhoso para todos nós, pernambucanos. Manda mensagem aí da AN Odonto, você está vendo aí. A AN Odonto realiza tratamento ortodôntico com os mais diversos tipos de aparelhos. Aparelhos móveis em crianças a partir de 6 anos e fixos. Os aparelhos fixos podem ser os convencionais, de aço inox, ou os estéticos, que são da cor do dente, para que o seu sorriso fique ainda mais leve e bonito. Muitos problemas de dores de cabeça, dificuldades de fala, assim como mau hálito, podem ser oriundos da falta de um bom alinhamento dentário. Não deixe para depois. Marque logo a sua consulta e inicie o seu tratamento. AN Odonto 3974-2221.
E para o tratamento de ortodontia e de implante, com imagens radiológicas e tomografias, contamos com a tecnologia e precisão da Bioface. Imagens precisas, aqui é em HD. Na Bioface é totalmente digitalizada. Bioface no prédio do Lucilo Ávila, em frente à CELP. Confira os nossos serviços no fone 3049-3304. Valeu, grande Ari, boa sorte pro seu Fluminense, Ari. Que o pó de arroz não seja esse time que saia do topo ao inferno em menos de 365 dias. Boa sorte pro seu Fluminense. Pra dona Andréa também um grande abraço. Agora a gente vai de Brahma, bem geladinha. Solta uma Brahma pra gente. Bem-vindo, sócio torcedor. Aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma. Por isso, nossos agentes continuam recrutando. Mais um sócio. Outro sócio. Esse agente veste a camisa, hein? Descontinho, Brahma, pra você, Claudinha. Só não veste na novela. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. O Tribuna Esportiva de hoje, bem especial. Ao fundo, a torre da TV Tribuna, para que vocês possam observar. Ou seja, saímos da nossa base, que é o Boi e Brasa, na Avenida Boa Viagem, mas você não vai deixar de ver aí na tela as imagens do Boi e Brasa para que você fique com a boca cheia d'água desse restaurante maravilhoso. Meu amigo César, que tão bem nos recebe, ele e todos os gerentes lá do Boi e Brasa, o único rodízio que fica à beira-mar. É uma delícia você degustar as carnes nobres e ainda mesa de frios à beira-mar. Sensacional, eu estou falando do Boi e Brasa. Luciano Caldas Bivar, houve um momento em que o Luciano estava quietinho lá, e ele chegou e falou pro Martelotti assim: tá uma bagunça, os laterais estão subindo ao mesmo tempo, o volante está errado. E aí, você faria tudo de novo, Luciano? Você acha que o Martelotti, que botou 9 rodadas o time dentre os 4 primeiros, que fez 30... Interessante que os números foram bem categóricos. Foram 31 pontos com o Martelotti, dos 62 que o Sport fez, e 31 com o Geninho. Então, você acha que com o Martelotti o Sport não teria chegado? Bom, antes de mais nada, agradecer, que acho que o Martelotti teve 50% dos pontos conquistados pelo Martelotti, não é? Foi um trabalho bom. Mas quando o time começou a decair no seu desempenho, tá certo? Nós achamos que ele estava sem capacidade de soerguer o time. Você sabe que futebol é muito motivacional. Estava muito preocupado com isso. E de repente começamos a fazer invenções tecnicamente, que era o que o Conselho Consultivo entendia, tá certo? De jogadores que não podiam estar nessa ou naquela posição, tal. Precisávamos jogar com 3 zagueiros também. Quer dizer, tudo isso foi dito e o time vinha uma derrota atrás da outra. Mesmo nesses 31 pontos, ganhamos alguns pontos graças à habilidade e o talento de alguns jogadores individualmente. Então chegou um ponto de, olha, acho que só tem uma forma de a gente trazer um novo treinador para criar um novo ânimo para o futebol do esporte. E assim foi feito. Neco? Esse homem seria o Neco? Não, o Neco era um interino. Tá Mas certo? você declarou que ele era efetivo, que ele ia ser o técnico até o final do ano. Deixa eu lhe falar uma coisa, que você foi profissional de futebol também, você é profissional da imprensa, mas também já foi profissional de futebol. Você não pode botar ninguém para ser treinador sem dizer que ele é definitivo. Ele não dá o máximo, ele não consegue render o máximo. Não, não é isso não. É o próprio respeito dos atletas. No bom sentido, isso é a malandragem de quem dirige um clube de futebol. Ah, eu vou trazer aqui fulano de tal, ele só vai só vai fazer um jogo. Ninguém vai obedecer o que ele determinar. Ninguém de sã consciência. Ele não vai ter moral. Mesmo assim, teve um caso de indisciplina gravíssima quando o Neco estava lá, que não chegou à imprensa, que foi o caso do Renan Teixeira, entendeu? E o que aconteceu, Luciano? Tá na hora ele queria se escalar de toda maneira. Chegar a bater, quase agredir Neco. Então nós afastamos ele imediatamente. Imagina se nós não disséssemos que Neco era o nosso treinador definitivo, que era um simples interino. Então isso é de quem vive estrada, andou muito no futebol, para dar essas declarações e pouco se importar com que o torcedor desavisado ou a imprensa desavisada especule. Mas se o Neco tivesse obtido sucesso na estreia dele, você mantinha o Neco ou você de qualquer forma contrataria outro treinador? Não, manteria. Nós notamos alguns lapsos, tá certo? E precisávamos também daquilo que alguém viesse, porque era um elenco muito maduro
e que precisava de alguém de cabelo branco. Não que entendesse mais do que Neco, porque Neco é um bom entendedor de futebol. Você vê que o desempenho de Neco no Campeonato Pernambucano, dirigindo o Salgueiro, sempre é muito positivo, tá certo? Mas a gente precisava de um cabelo branco, precisava de alguém de experiência e alguém que esses atletas respeitassem. Então isso foi um momento difícil, mas Neco é um bom treinador e quem sabe amanhã ele pode ser treinador do esporte. Daqui a pouco o Luciano vai falar sobre a predileção, sobre a prioridade, a priorização do esporte ao Campeonato Pernambucano em detrimento à Sul-Americana. Você quer saber se o esporte seria campeão pernambucano se o Martelotti continuasse como técnico? Pergunta lá nos postos Ipiranga. Com certeza os frentistas vão dar a resposta para você. Passa lá no Coliseu 1. Conversa com a rapaziada que trata você super bem. Depois da Tamarineira, ali na estrada do Arraial, do lado esquerdo, você encontra os postos Ipiranga à sua disposição. Agora, se você quer assinar uma TV com 80 canais à sua disposição por R$ 39,90, tá na tela aqui, ó, Tec News. Liga para a Vânia. Assina Sky você também. Você pode ter certeza que vai ter uma televisão com uma categoria enorme, uma televisão internacional. Dá orgulho para a Sky ver vários LEDs espalhados mundo afora, né, nas transmissões com o nome da Sky, apoiando e patrocinando vários clubes e vários até estádios de futebol. Sky TV é isso, em HD para você. Legal? Valeu? A gente falou do AN Odonto, fala do Viva Saúde para a gente voltar com o último bloco com o presidente Luciano Bivar. O complemento da AN Odonto é o plano Viva Saúde, confira. No início tudo é novo, novas ideias, desafios. Aí vamos aprendendo a lição e compreendendo o que realmente importa. Cuidar e proteger. Mas não é tão fácil assim. É preciso muito empenho, pois a saúde é um bem valioso e precisa ser tratada com respeito. É por tudo isso que a Viva Saúde está crescendo mais a cada dia, porque se preocupa com o seu bem-estar, sempre oferecendo um grande diferencial, a sua tranquilidade. Luciano Caldas Bivar, a Ponte Preta é finalista da Sul-Americana. E eu passei um tempão achando que dava para o esporte tentar as duas competições, porque se a gente imaginar o objetivo de chegar pura e simplesmente à Série A, que vai dar mais retorno financeiro, publicitário, de arrecadações, que vai ser, claro, transforma o ano do esporte de 2014 num ano extremamente promissor. Por outro lado, toda essa luta do esporte é para chegar lá e quem sabe chegar na Sul-Americana para disputar para chegar na Libertadores. Ou quem sabe chegar entre os 4 mais bem colocados ou 5 mais bem colocados e já chegar direto à Libertadores. Nunca houve um caminho tão fácil para um clube brasileiro chegar à Libertadores do que essa Sul-Americana. A prova é tal de que a Ponte Preta, que está rebaixada na Série B, da Série A, vai para a Série B, a Ponte Preta é finalista da competição. Se o esporte tivesse levado essa competição a sério, ele não podia estar hoje decidindo no lugar da Ponte Preta a Copa Sul-Americana, Luciano? Olha, o esporte não tinha cacife para competir duas competições dessa ordem. O acesso à Série A e a Sul-Americana. Mesmo porque o esporte estava excluído da elite do Campeonato Nacional, que é a Série A. A Ponte Preta já estava na Série A. Então ela poderia, achando até mais fácil, permanecer na Série A, era um pensamento dele, e competir na Sul-Americana. Diferente do esporte, que tinha que estar na Série A. Esse era o objetivo fundamental, o objetivo de campanha, o objetivo de todos os rubro-negros, e a gente não queria correr risco de nada. Tanto é que nós brigamos esse campeonato inteiro, esse ano inteiro, contra parte da imprensa, contra destituir, mudar a direção de futebol, contra mudar treinadores, contra uma série de coisas, entendeu? Porque a gente estava focado aquilo ali. Você não faz ideia, para mim, quanto foi importante botar o clube na Série A. Então era uma coisa quase obsessiva. Então eu não poderia. Agora, tinha uma coisa que eu queria e que defini e que disse a Martelotti. A gente precisa passar... Martelotti ou a Geninho já? A Martelotti. A gente precisa passar a primeira fase. Eu preciso tirar o Náutico. É uma questão de a gente ter um background aqui, local, para disputar novas competições dentro dessa área da série B. É o meu principal adversário, é o que a torcida quer. Então vamos focar, vamos botar o melhor time, vamos botar o melhor empenho, dar o melhor incentivo para a gente eliminar o meu maior adversário e digno adversário, que é o Náutico.
Então assim nós fizemos. Então esse objetivo da Sul-Americana, me desculpe, Léo, que você é um alvirrubro queridíssimo, entendeu? Fala isso, que meu pai que tá lá em cima fala assim, rapaz, não fala assim. Viu? É um cara queridíssimo, entendeu? Mas é a questão da aldeia, da província, que nós fizemos isso, entendeu? Então a gente precisava passar essa primeira fase. Então o nosso objetivo, desculpa eu ser tão pequeno, tá certo? Seria passar a primeira fase. A segunda fase seria a gente voltar a focar na Série B do Campeonato Brasileiro. E assim nós fizemos. Só lembrar o meu dileto amigo Luciano Bivar, que antes de ser gerente de futebol do Náutico, alcunha pelo qual ele me trata como alvirrubro, que eu fui jogador do Esporte Clube do Recife durante 2 anos, em 84 e 85. Dos juniores, é verdade. Quase profissional. Tá? Só para lembrar para o Luciano. Luciano, politicamente, como se encontra o esporte depois do acesso? Você acha que você teria problemas internos se o esporte não tivesse subido? Não era legal o esporte não ter subido, né? Certamente as críticas, imagina, nós subimos e ainda os jornais aqui dedicam meia página me criticando, entendeu? Imagina se nós não tivéssemos subido para a primeira divisão do futebol brasileiro. Né? Só um parêntese aí para a gente não deixar passar. Um colega nosso, né, um colega da seleção do rádio que trabalha comigo há acho que mais 3 anos, Luciano terminou citando o nome dele porque ele assinou a matéria de cima, que era uma matéria falando sobre o Geninho. Estou falando do Marcos Leandro. Então o Luciano já conversou em outras emissoras, inclusive com programas com a gente, e eu fiz um programa inclusive com a presença do Marcos Leandro, onde os dois estiveram juntos e desfizeram todo esse mal-entendido. Então não foi o Marcos Leandro que fez a matéria, com a qual o Luciano se refere, uma matéria em que ele se sentiu chateado porque criticaram o presidente na página que era comemorativa do acesso. Foi isso que você interpretou? Foi uma coisa despropositada, extemporânea, tá certo? E mentirosa, né? Tanto é que nós rebatemos veementemente isso, tá certo? O jornal fez apenas uma retratação espontânea, nós não pedimos essa retratação do jornal, e que nos bastou isso. É um episódio vencido, paciência, mas eu acho que foi um momento de muita infelicidade da editoria do jornal permitir aquilo no momento que era só festa. Nós vamos falar sobre outro tema polêmico do Luciano. Luciano, eu brinquei com ele dia desses falando que ele estava me lembrando uma personagem da Mara Manzon, que faleceu inclusive numa novela em que cada mergulho era um flash e cada carimbo dele vira uma machadada, né? O Luciano dá uma entrevista, ela repercute tremendamente. E eu queria que o Luciano falasse sobre esse novo polêmico assunto que ele está trazendo, que é da regulamentação de algumas emissoras de rádio na transmissão dos jogos do esporte. Vamos outra vez de Brahma bem gelada e a gente volta aqui para conversar com o Luciano Bivar. Vamos com Brahma na sequência. Tem também uma mensagem importantíssima da Prefeitura de Ipojuca. Saca só. Bem-vindo, sócio torcedor. Aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma. Por isso, nossos agentes continuam recrutando. Mais um sócio. Outro sócio. Esse agente veste a camisa, hein? Descontinho, Brahma, pra você, Claudinha. Só não veste na novela. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Beba com moderação. Agora a mensagem para você que mora nos arredores de Ipojuca. Você já percebeu, você sabia que Ipojuca está crescendo? E o melhor, crescendo junto com você? É isso que a Prefeitura está fazendo na educação. Recuperando 81 escolas, oferecendo transporte escolar para 3.500 alunos da rede municipal e, em breve, entregando 4 novas creches que vão atender a cerca de 720 crianças. Legal, né? É isso que a Prefeitura está fazendo na saúde, cuidando de mais de 400 gestantes através do programa Mãe Coruja do Ipojuca, comprando 10 novas ambulâncias e 8 novos carros para o programa Transporte Cidadão e reformando 15 unidades de saúde. Também muito bom. E é isso que a Prefeitura está fazendo na segurança, comprando 16 viaturas para nossos guardas municipais, instalando 54 câmeras de segurança nas ruas e reformando todas as 32 praças e mais de 60 vias de acesso da cidade. Tudo isso mostra que Ipojuca só faz crescer. E o melhor, crescendo com você. Você vê agora o ambiente do restaurante Receitas de Tradição e a variedade de pratos e saladas que compõem o cardápio desta nossa dica.
No Receitas de Tradição você tem comida mineira e regional com gostinho caseiro e pode escolher a área climatizada ou ao ar livre. O funcionamento é de domingo a sexta-feira e o atendimento personalizado com a qualidade que você gosta e que dá gosto de voltar outras vezes. Para chegar no Receitas de Tradição, você pega a Rua da Hora, dobra à esquerda na Santo Elis, obrigatoriamente pega a esquerda de novo e aí a primeira direita na Rua Manuel Arão, número 116, no Espinheiro. Receitas de Tradição é a nossa dica para você. Meu amigo André, dona Janaína, que tão bem nos recebe, tão bem recebe a todos os que vão lá no Receitas, um grande abraço a todos vocês. Presidente Luciano Bivar, que história é essa de cobrar a emissora de rádio para transmitir os jogos do esporte? Ô Léo, eu até estou muito contente, porque a iniciativa nossa está sendo muito bem aceita por parte de algumas direções, de alguns jornais importantes aqui do Estado, tá certo? O que nós queremos é ordenar isso, porque o que eu tenho visto hoje lá no Esporte Clube do Recife é uma desorganização completa. Jornalista que às vezes aparece, você não sabe de onde vem, fazendo perguntas absolutamente descabidas, extemporâneas, entendeu? Então, a gente quer que pelo menos eles tenham um ordenamento em favorecimento da imprensa séria desportiva. E por outro lado também, eu não posso estar cedendo espaço lá na Ilha do Retiro para qualquer petição de qualquer jornal sem expressão, para ter uma cabine, para ter um espaço para fazer jornalismo, não. Isso tem que ser tudo bem ordenado. Então precisamos ter um levantamento. O esporte agora vai disputar a Série A. Nós queremos que tudo seja bem ordenado, que as emissoras de televisão apresentem os seus requerimentos, o que é que vocês querem. Eu quero uma cabine com tantos metros quadrados, outra com tanto e tal, e pagar por isso. Isso a gente já fez com a rede de televisão e cobramos a ela um valor significativo. Então a gente quer também que as empresas de radiofonia e as empresas de jornal, a empresa escrita, que também apresente o que é que eles querem, para a gente dizer, não, é isso assim, e que nós vamos dar em contrapartida. Será um contrato formalizado, tá certo? Para a gente ordenar isso aí. E eu tenho absoluta convicção que toda a imprensa pernambucana, falada, escrita e televisada, vai entender perfeitamente e vamos viver salutarmente com esse novo tipo de parceria. Para a gente finalizar o programa, tem outro tema que eu acho que o torcedor do esporte está babando. Quando a gente vê efetivamente os estádios de futebol que estão sendo preparados para a Copa do Mundo, a gente acha quase que absurdo alguém não defender uma arena moderna para o esporte. O Grêmio talvez seja o maior exemplo do Brasil. O Grêmio não teve o estádio dele escolhido para ser o estádio da Copa do Mundo. O estádio escolhido foi o Beira-Rio. O Grêmio, por conta própria, resolveu fazer a arena. E hoje o estádio é maravilhoso e motivo de orgulho para todos os gremistas. Não dá para um clube pensar em parar no tempo e no espaço. O esporte está tentando a regularização, a regulamentação da Arena Pernambuco. E eu queria saber do Luciano se a gente pode ter tranquilidade de que essa arena vai sair de todo jeito, como existem alguns que torcem contra e que dizem essa arena jamais sairá. O Léo, a gente tem um rubro-negro, que é o nosso querido amigo Gustavo do B, que é incansável. Grande rubro-negro, grande pessoa e grande ser humano. Incansável, tá certo? Agora nos ajudou muito na série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Junto com o Conselho Consultivo, entendeu? Então Gustavo tem diuturnamente trabalhado em cima disso, juntamente com o conselho que nós formalizamos para a Arena do Esporte, e eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir isso aí. A coisa está andando a passos agora bem dentro das expectativas. Passamos pelo primeiro conselho. Amanhã vai ter uma reunião já com o segundo conselho da prefeitura, tá certo? E a tendência realmente é no ano de 2014 a gente começar a obra. Muito bem, onde o Luciano se referiu amanhã, nessa sexta-feira, ontem, portanto, aconteceu essa reunião e você vai saber amanhã no Tá na Rede. A gente vai estar ali, ó, naquela torre lá atrás, ao vivo, às 10 da manhã a gente vai se reencontrar. Meu amigo Luciano Bivar, prazer enorme revê-lo. Sempre um prazer. Muito obrigado, muito obrigado. O tênis está como Deus quer. Backhand bom, lobby. Backhand é o forte. É o forte. Só perdi pro Guga. Um abraço a todos. Amanhã ao vivo, às 10 da manhã, a gente está junto outra vez aqui no canal 4 em mais um programa, dessa vez ao vivo no Tá na Rede. Bom sábado a todos, bom fim de semana. Tchau. Tribuna Esportiva. Oferecimento Brahma.
Imagina virar sócio e melhorar o futebol. Sky HDTV é isso. E viva a saúde! Sua saúde está em nossos planos.